Mais uma vez aqui, diretamente da Remax Parimob, em Franca, interior de São Paulo, né? Hoje eu tenho a satisfação, o prazer de estar aqui com um parceiro de longa data, amigo em primeiro lugar, né? Sem dúvida. Chiquinho Fernandes, né? O famoso Chiquinho. Ei, Chiquinho, quanto tempo, hein? Muito tempo, 24 anos. 24 anos? 24 anos. Nós conhecemos em 2000. 2000, no Demolê. No Demolê. A hora Demolê, né? O Bruno, meu mais velho, tinha iniciado, né? Com 12 anos. E você tava com... 20, né? 19, 20 anos. Era onde você já dirigia e você levava a molecada. Levava a né? molecada pra Gandaia. Os barzinhos da vida. E é uma coisa interessante, né? Nessa época, eu com a imobiliária, que era Ética Imobiliária ainda, não era Parra, não tinha mudado o nome. Em frente à escola. Em frente ao Coronel, isso mesmo. Aí a gente estava com um problema no financeiro, de achar algumas diferenças, tudo, e eu observei, eu não sei se foi feijoada, porco no rolete, pizza sei lá. Coisas do Demolê. Que era Demolê, né? E o Chiquinho entrava no computador da planilha, ia achando diferença, quem pagou, quem não pagou, né? E eu pedi para você, falei, mas o que você faz? Falei, não, eu tenho Oriente Informática, trabalho no coleginho, né? Trabalhava no coleginho, na área de informática também, e tinha uma empresa de assistência técnica que gostava dessa área de planilha, de banco de dados, essas coisas. E aí você arrumava impressora para nós? Impressora, computador, formatava computador antigo, formatar computador, nem sei fazer isso mais. e rede, né? Rede, passava cabo de rede. Na minha época, os cabos de rede era um cabo que não tinha hub, não tinha nada, passava com esse cabinho preto, um no outro, nossa, era uma coisa de doido. E aí ele foi, assim, nos dar essa assistência de ver os números lá da imobiliária e tal. E coincidiu também, isso foi em 2000, né? Foi. 2000. O Ednil saiu, né? Depois você viu o loteamento, aí depois de 2000 nós tivemos o Moema, né? Que foi em 2004 ou 2005. Eu acho que foi 2005, né? Não lembro. Eu acho que o Jabra tinha falecido em agosto de 2004 e a gente fez 2005. Mas essa relação nossa de 2020 até 2024 tinha esse trabalho que você fazia de assistência, né? E a gente no Demolê junto. Beleza. Mas aí você foi nos ajudar no Moema. No Moema. Inclusive no Moema eu fui não como um corretor, como imobiliária não. Na época eu fui no Moema porque tava o processamento... Fazia-se a venda na casinha lá no loteamento e Casa de madeira. E se processava todas as propostas, todas as coisas lá na PAI. No refeitório da PAI. Isso e mesmo. Aí tinha uma rede que ligava os computadores e eu fiquei lá. Falei assim, aquele tanto de gente falou, vou ficar por aqui. Tamo aí, né, da informática, vou ficar o dia inteiro aqui. E aí, por fim, não foi só os computadores, foi organizar fila, foi buscar isso, e corre de uma casa para outra e vai, aquela loucura, aquele tanto de gente. E aí foi onde a gente começou a... Acho que eu não lembro quem que foi, acho que foi mais... O dinheiro, né? Confira os dinheiro, cheque. Eu não lembro quem que tava recebendo. Acho que encontra esse dinheiro aqui, faz isso aqui. Você não tá aí, vem aqui, conta isso aqui, faz isso aqui, confere aqui, leva esse papel para lá. Grande qualidade do Chiquinho é a prestatividade. Você chama eles, que eu vi no Demolê, né? Você vai prestativo pra caramba. Põe lá um negócio, você vai lá e resolve, destrincha. Mas aí, como é que me conta assim? Que até eu tô curioso, apesar desse tempo todo. Que momento que picou o bichinho, né? A abelhinha da intermediação imobiliária, da corretagem, tudo? Foi por conta do Moema? Como é que conta a história? Foi tudo começou veio o Moema aí, que foi o marco, né? E aí, como eu tinha ajudado lá na PAI e tudo mais, vocês lá da Ética na época falavam assim, Chiquinho, você pode vir aqui à tarde dar uma mão pra gente pra você planilhar essas vendas? Você pode vir aqui pra ajudar isso? E eu fiquei, acho que uns 10 dias lá na pós-Moema, acompanhando esse... Isso. Vamos fazer o fechamento. Não, aqui não tá batendo. Fecha pra bater. Não, tá faltando esse número. E começamos a planilhar. E dali eu comecei a gostar dessa Dinâmica, parte, né? de falar,
tem que fazer bater, tem que fazer acontecer, vendo a alegria das pessoas em comprar um negócio ali, você via que tava aquela emoção e tudo mais, e na semana a gente ia lá trocar cheque, aí por fim, naquela semana lá, não lembro, tava tão corrido, falou, ó, os cheques você já fala com o Chiquinho, que é o Chiquinho que devolve o cheque e pega o dinheiro. Então, quem sou eu aqui? A coisa começou e dali em diante foi quando eu comecei a trabalhar. Após isso, vocês me fizeram o convite para ficar, ó, Chiquinho, vamos fazer o seguinte, a gente precisa de você para fazer na parte de sistema da imobiliária, para montar o sistema com os fechamentos de loteamento. Eu não entendia nada de software, como não entendo até hoje. E a outra parte é para você fazer as planilhas. Aí, por fim, aí eu comecei, trabalhava no coleginho de manhã e na ética à tarde. Aí passou-se... Se eu não me engano, acho que passou 3 meses, nós voltamos a conversar e eu falei, ó, tem muita coisa, eu vou ter que abrir mão do coleginho porque é muita coisa aqui. Aí, até eu lembro que você me perguntou e assim... o Oriente já tava, você já tinha abandonado. Já tava o Anselmo lá tocando e eu já não tava aquela coisa. E aí eu falei, foi quando a gente conversou tudo, eu falei, ó, Marcos, não dá pra tocar as duas coisas. Eu gostei muito daqui, mas eu precisava cobrir meu salário do coleginho. Você falou assim, o mercado imobiliário dá para cobrir isso aí. Pode vir para cá que... Aí eu com aquele medo, aquela coisa, porque fazia 8 anos de coleginho, não era brincadeira. Então, comecei no coleginho, não tinha nem carta ainda. É a segurança, né? Era moleque, comecei de estagiário e tudo mais. Aquela coisa assim, você fala, ai meu Deus, e agora? Pensei, falei, ó, eu vou encarar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Hoje, minha formação, faculdade foi informática, mas hoje, falar assim, informática, eu sou um usuário avançado, vamos falar assim, pelo meu conhecimento, um usuário avançado, que ajudou muito nessa área. Que foi quando aí eu tomei essa decisão, falei, ó, vamos encarar. E foi uma assim... Agradeço demais de ter tido essa oportunidade, porque foi uma coisa que mudou. E nós esquecemos um detalhe. Acho que um mês antes do Moema, tinha o Antônio Gonzalez, né? E depois teve o Parque da Doroteia. Foram 3 naquele ano, seguido, né? E as chácaras do Doroteia também, aquele esquema do cheque, aquela coisa, vai e volta, os corretores. Comecei a viver esse mundo imobiliário que eu não tinha uma noção. Eu ia arrumar o computador e ia embora, nem sabia o que era. Dar um parênteses aqui, né? Para quem não sabe, naquela época, nós estamos falando de 2005, as pessoas davam cheque, né? Dava cheque, não tinha Pix, não tinha TED, não tinha... Acho que é só o DOC que tinha que ir no banco para fazer. Né? Não tinha nada no celular. Não. Então as pessoas davam cheque. E às vezes dava cheque do cunhado, do sogro. Pegava cheque emprestado para depois ir lá trocar. Para depois ia trocar. Não deposita não, que eu vou levar o dinheiro. Levava mesmo, né? Muito dinheiro. Então a gente ia lá, não depositar, né? Vem trazer o dinheiro dia tal. E trazia mesmo. Fazia. As pessoas eram muito corretas. Muito correta. Se você vai comprar um terreno, você não vai carregar o terreno, né? E você fez uma proposta e deu um cheque, né, de calção, de garantia daquela compra. Se ele não viesse, a gente também não teria prejuízo nenhum. Devolve o cheque para ele, né? E pronto. Mas não teve um cancelamento de proposta, nenhum. Nada. Todo mundo cumpriu. Nossa. E aí você... Aí vem, né? Você acabou de falar que... Aí você foi para dentro da ética imobiliária. Ética. E aí, logo em seguida, eu não lembro o tempo preciso, foi que eu saí do coleginho e tudo, aí veio o primeiro desafio, Residencial Palermo. Que eu não conheci, tava começando a conhecer de mercado imobiliário, de loteamento, veio o desafio, Chiquinho, agora nós precisamos fazer acontecer o Residencial Palermo. Vamos nessa, e eu pensando e fazendo conta, e vai nisso, e vamos fazer tabela. Nossa, a gente e faz tabela, muito. E faz isso. Eu lembro que o Palermo era 13.750. A média era 13.750, isso mesmo. O valor do lote no Palermo. E você lembra, desde o começo a gente pegava assim para precificar o terreno. Né? O que tinha, plano era um valor,
o que tinha que colocar arrimo, né? Fazer uma contenção, a gente diminuía o valor. Dentro da mesma quadra, tinha quatro preços diferentes. O da Avenida era um preço um pouco maior, porque era comercial, enfim. A gente já fazia toda essa diferença por isso do sucesso. A gente ficava bobo de ver, né? Porque tinha loteador que por um preço só em tudo. E a gente queria ser bem detalhista. E aí aquilo eu sofria, porque eu tinha que toda hora, não, esse plot aqui muda o preço. Aí eu fazia as planilhas de modo que mudasse tudo automático. Eu tentava automatizar ali na época, para fazer as planilhas, os cálculos, que era cálculo financeiro, fazia os índices, porque na época ninguém tinha sistema na mão. Era na calculadora normal, então o corretor não usava nem a financeira. Não, e você fazia aquelas fórmulas que HP com Excel, né? Isso. Tinha que bater. HP, Excel e o índice que o corretor usava lá na ponta, que era um calculador de 12 dígitos. Era 180, ele multiplicava pelo aquele índice para achar a parcela. Nossa senhora, minha calculadora de 12 dígitos. Tinha que ser de 12. Para aplicar o índice. E uma coisa que me marcou muito no Palermo foi que eu acompanhei toda essa gestão, esse trabalho. Quando a gente estava há uma semana antes do lançamento, já estava tudo, as tendas montadas, aquela coisa. Tava eu e você, nós estávamos indo lá no loteamento, estava saindo da Ética, indo lá pro loteamento, e nós vimos um movimento no campo de futebol lá, eu não lembro como é que chama aquele campo de futebol ali da... do Clube Sapateiro. Clube Sapateiro. Você foi lá, falou, vamos fazer um texto aqui, escrevemos no carro um textinho, falou, vão lá falar no microfone no campo de futebol para esse pessoal ir lá visitar o loteamento. Lembro direito, no carro nós escrevemos um textinho ali, foi lá, parou no meio do jogo, pegou um microfone, falou, e no final um tanto de gente foi lá no era no cartaz, era nas faixas. Lembra das faixas? Lembro das faixas. Que não tinha essa plotagem, né? Não, outdoor era coisa de outro mundo. Fazia faixa com letreiro. Aquela faixa branca, pintava a faixa. Faixa branca, madeirinha na ponta e escrita à mão. O Gileno pintava as faixas pra gente. Que é o GG, né? GG. Ei, meu Deus do céu. Mas aí, vamos dizer, esse foi em 2007, se não me engano, que coincidiu também depois com o Piratininga. Né? Nesse período aí já tinha dado aí uns... vamos falar, 2005 para 2007, 2 anos, e depois acho que até 2010 a gente já tinha feito outros loteamentos. Eu não estou com a lista aqui agora, eu vou pecar porque eu não vou lembrar direitinho. Mas nesses 5 anos iniciais, você falou que quando foi tomar a decisão, você tinha uma insegurança, que você estava 8 anos no coleginho e tal. E depois disso, nunca mais lamentou? Como é que é? Não, depois disso foi só alegria, foi só sucesso, não posso reclamar de nada. O mercado imobiliário, quem não conhece e está fora, eu falo que está fora de besteira, porque não precisa conhecer a fundo nada, ele precisa ser uma pessoa prestativa. Isso. E buscar o conhecimento daquilo que ele precisa, daquele específico. Então, você não precisa ter um conhecimento anterior de nada. Se você sendo prestativo e comunicativo, você vai embora. Não, e eu falo que resolver problema dos outros, né? Justamente. E também falar se tem solução do jeito que ele quer. Porque às vezes a pessoa quer que você solucione uma coisa, vender algo fora de valor, não vai colar. Que eu achei que aprendeu com loteadores antigos, né? Que falava pra gente, olha, corretor não pode anunciar fora do preço. Justamente. Lembra? Lembro. Que o particular, ele põe o preço que quer. Quem tá no mercado não pode, não, porque se queima. Se queima. Uma coisa que, desde quando eu comecei, que a gente... Dr. Vinícius falava isso. Ele falava muito o seguinte, você como corretor, você não pode falar... Eu não sei o preço e você não pode errar. Isso. Falou, você pode... O que vai acontecer? Pode ser que você fale uma coisa que o cliente não goste, para o cliente você errou, mas amanhã ou depois ele vai voltar em você e vai falar, você estava certo. Porque você como corretor, você tem que falar a verdade do valor do imóvel. Você não pode, você não tem... eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, baseado nisso, nisso e nisso.
o preço é esse. Não, e era uma tarefa árdua pra gente, porque os anúncios, os anúncios eram no jornal, não tinha nem foto, né? Então, se você tinha que ir nos bairros e conhecer mesmo o que estava vendendo para poder comparar. Eu lembro que para fazer a tabela do Palermo City, nós andamos toda aquela região, plaquinha por plaquinha em terreno naquela região, ligando, ó, quantos metros tem seu terreno? Isso. Mas e se for à vista? Porque tinha muita troca. Não, e a vista? Gordura, a gordurinha, né? Quanto você vai me fazer? Aí eu anotava, ó, a prazo é tanto, a vista é tanto, o troca é tanto. Anotava tudo para poder fazer a tabela. Não entrava no site hoje, pegava os lotes tudo, não. Tinha que andar. Hoje a gente fala assim, né? Eu não sei como o corretor erra em preço. Como é que pode, no mesmo prédio de apartamento, por exemplo, que todos são tipo, tudo igual, um apartamento ser 1.400 e o outro 1.100? Quer dizer, pode ter uma diferença por acabamento, armário, alguma coisa e tal, mas tem uns que ficam muito fora da casinha. Muito fora. E principalmente os prédios mais antigos, né? Que o prédio antigo, ele mais padronizado, né? Não, e o que acontece? Às vezes o antigo é grande e quer comparar com o moderno, com o novo. Mas o condomínio oferece o diferencial. Eles vêm com um preço lá em cima, o corretor pega e não consegue vender. Não, é igual... Porque não gosta de falar ou tem medo de falar, né, a verdade para a pessoa. Franca mesmo, você pega aqueles prédios mais antigos do centro, você fala, nossa, um apartamento de 200 metros, esse precinho, o outro lá, ó, só que esse não tem varanda, não tem, né? Tem uma banheira esquisita lá ainda, tem um elevador, né? O elevador que cabe 4 pessoas e olha lá. Isso. Então, não a garagem, dá pra comparar. Os apartamentos tem 3 dormitórios, é uma vaga só, que era antigo, né? Lá de trás. E carro grande não cabe, né? Tem uns prédios em Franca que carro grande nem no sonho. E tem uns que não tem nem vaga de garagem. Tem. Mas é isso aí. Chiquinho, agora vindo aí do ano 2000 para cá, Santa Lúcia, né, também foi um desafio, marco, né? Foi. Falando dos que foram assim muito importantes, mas não que os outros não sejam importantes, né? Eu tô lembrando agora dos desafios, né? O Palermo foi o primeiro desafio, acho que o Moema lançou, veio o Palermo. Nesse meio tempo tinha um São Domingos que não tinha asfalto, que era osso duro de roer. Eu lembro que tinha um corretor que falava assim, vai faltar terreno para quem quer no São Domingos. E aí, realmente, a gente ardendo lá no São Domingos, sem asfalto, na máquina de escrever. E a gente resolveu asfaltar, né? Propôs para o Domingos, né? Que a gente ia organizar a obra, né? Fazer a gestão da obra para ele. Isso, eu lembro que eu fiz essas planilhas aí. Ele morava fora, né? O sobrinho dele, Roberto, aí em São Paulo, a gente tinha que coordenar tudo aqui. Isso. Aí veio São Domingos, nesse inteirinho tinha o São Domingos. Veio uma outra divisão de água, que foi o Piratininga, que foi o primeiro loteamento já com infraestrutura pronta. Pronta, exatamente. Era um desafio, porque as pessoas falavam, nossa, como é que vale um terreno aqui no Piratininga, na saída para o Biraci, 37 mil. Aliás, nesse período todo de história de loteamento, os únicos dois, o Santa Lúcia e Piratininga, e depois o Botânico, né, que foi vendido com infraestrutura pronta. Você vê que de lá para cá não teve nenhum. Eu não conheço nenhum. Todos fazem na planta, né? Esse não. Esse primeiro cumpriu toda a infraestrutura para vender para a pessoa já edificar. E o pessoal falava, era um problema sério o preço, foi 32, 37, 42. Que tinham 3 medidas lá, 250, 275 e 300 metros. No Piratininga veio essa, porque na saída, como é que pode valer um terreno na saída para Biraci? O pessoal falava saída para Ibiraci, né? Esse preço. Aí passou o Piratininga. Porque não tinha, lembra que a prefeitura não tinha liberado a ligação da avenida, que hoje é o Hugo Betarello, né? Isso, não podia passar ali. Da Alonso a Alonso. Não podia passar. Da Alonso a Alonso ligar na Santa Cruz, né? Que era Santa Cruz, né? Tinha que passar pela Avenida Santa Cruz. Não, então essa ligação é vereador José Granzotti e lá em cima que é o Hugo Betarello, não é? Em cima é o Hugo Betarello, que vai ligar na Avenida Santa Cruz. Isso. E a outra é o vereador José Granzotti. Que liga na Lagoas.
Que liga na Lagoa. Essa é uma sequência da É. Lagoa, Chafi-Facuri. Tudo mais. Então o pessoal não tinha que ir pela Major Nicásio e pela Avenida Santa Cruz. Então eu falo assim, mas gente, tá saindo da cidade esse preço, porque não tinha observado essa conexão, né? E se eu não me engano, era pela Avenida Santa Cruz mesmo. Hoje a Avenida Santa Cruz é um sentido só, mas na época ela era mão dupla e voltava. E voltava. Não chegava nem na Elisa Verzola. Era o vai e vem, Era o vai e vem. exatamente. E aí tinha aquele desafio, mas tem um Meneghete que tá com preço mais em conta, não sei o quê. A gente tinha um desafio, aqui tá pronto, vertente para cidade, não é Isso. vertente para o bairro. Então foi vários desafios ali para vender. Um loteador muito antigo da cidade tinha as metodologias dele de como, faz isso Conduzir, aqui, né? faz isso aqui, de conduzir. E, se não me engano, naquela época era até 48 ou até 60? 48. Até 48 mesmo para pagar, né? Pra pagar. É, Entrada de 20% à vista e 48 meses. é. Piratininga foi assim, Piratininga 1. Aí Mas depois você veio... vê como é que é hoje, né? As coisas também foram ficando... Os custos de fazer um loteamento já ficou tão alto que foi esticando, né? Foi para 60, 72, depois 96. Quando a gente fala em 96 era uma coisa de louco. Depois 120, hoje está em 180 e eu sei de loteamentos por aí 240 meses. Você lembra quando lançou o São Domingos em 100 pagamento que falaram assim, você é louco. É, São Domingos lançou em 100, vocês é louco, 100 pagamento, 100, hoje tem 180, é normal. Aí a veio... gente sempre inovando, desafiando, né? Porque assim, a pessoa quer vender, o outro quer comprar, mas muitas vezes tem que dar condição de compra. A gente preocupa muito com isso, né? Que serviço, porque o nosso sucesso não é servir só o loteador, é servir quem vai comprar. O sucesso, eu acho que... Tem que estar equilibrado. Acho que o nosso sucesso de loteamento sempre foi esse equilíbrio. Atender as necessidades do loteador, mas para poder atender também de quem vai comprar. Eu acho que esse foi o grande desafio que a gente sempre conseguiu equilibrar ele, que atender as duas pontas. Loteador, você vai ter que apertar um pouquinho aqui, que a conta não vai fechar para quem compra. Você que tá comprando aí, junta um golinho de dinheiro para a conta fechar. E umas conversas difíceis, hein? Você lembra que eu falava assim, tem que se for bom e ótimo pro loteador, tá de bom tamanho. Mas para quem tá comprando, tem que ser excelente. Quantas vezes nós falamos pro loteador, você tem que deixar um golinho na mesa, porque senão você não vai ter problema. Exato. Você vai ter problema. Se não deixar um pouquinho na mesa pro cara lá que tá comprando, você vai ter problema. Aqueles argumentos, né? Que é uma realidade. Se a pessoa se faz o loteamento, só abriu a rua, tá na terra ainda, né? Não fez infraestrutura. Vai te entregar daqui 2 ou 3 anos o terreno, a pessoa está acreditando no seu negócio. Está fazendo um investimento, não é assim? Justamente. Então ele tem que ter um resultado por isso, né? E quando o terreno já está pronto, com toda a infraestrutura pronta, ok, ele já pode construir. Mas também ele não tem a referência das construções que vai ter naquele bairro, que aí às vezes gera uma insegurança, né? Tanto que quando começa a sair as primeiras casas, que a pessoa vê, não, aqui o padrão, essa casa é boa, outra também é boa e tudo, aí a coisa começa a acelerar. E voltando lá atrás, nós tivemos depois disso o desafio que foi o Santa Lúcia. Também foi um loteamento de muita demanda, muita gente, muita loucura. Aquela coisa assim que era um novo e todo mundo queria. E aí a gente, com aquela coisa, vamos soltar, como é que nós vamos processar essas aí? Aquela fila enorme, como é que nós vamos processar? Fomos processar lá na Senafer. Pegava a venda no Santa Lúcia e ia lá na Senafer. Era o refeitório deles, né? Não foi a Senafer inteira. Por fim, entrava armando barraco. Pegamos tudo quanto é sala que tinha na Senafer, nós fomos fazendo. Porque era muita gente. O Zé Roberto Hermínio, obrigado, viu? Vixe, cedido espaço lá pra gente. Foi loucura aquilo lá. E aí, depois que nós fizemos isso, nós soltamos o... Aí já era a Parra. Nós soltamos o Piratininga 2. Eu acho que o Piratininga 1 já era Parra.
trocou no meio do caminho. Trocou no meio do Tanto caminho, é que né? tem folder ética e tem folder parra. O Piratininga Não é que a 1 é o gente que tem perdeu dois... a ética, né? A gente nunca perdeu a ética e a honestidade. Nós transformamos a ética em parra. É porque veio uma empresa do Rio que conseguiu registrar o nome ética para a imobiliária, era mais antiga. Que na época tinha nomes iguais em tudo quanto é lugar. Com o advento da internet, isso aí mudou. Né? Para o cara ter a URL dele, ter a page dele, aí que você sabe falar Nesses melhor loteamentos todos que nós tínhamos, que nós lançamos aí, nenhum deles tinha página, não tinha nada disso ainda não. Ainda estava muito cru isso aí. A página veio, acho que depois no Vilagem Mundo Novo, se eu não me engano. Os Coisa mapinha, assim. Nossa, tudo escrevendo, tudo à mão. Aí o Santa Lúcia, que foi esse desafio. Aí depois nós fomos pro Vilagem Mundo Novo. Santa Lúcia, Vilagem Mundo Novo também foi um desafio grande, porque nós estávamos... Do Grupo de Pascoal, né? Da Fazenda da Terra. O Vilagem Mundo Novo ele foi muito rápido, eles queriam que acontecesse rápido. Para mim também foi um grande desafio, porque eu fazia essa coordenação e todas as planilhas, e aí foi o primeiro que veio auditado pela Price. Você lembra que veio aquelas moças da... Eu com medo danado, no dia do lançamento chegou duas moças. Da onde estão? Né? De onde vocês... Não, nós somos da Price, nós viemos fazer auditar para ver como é que é o processamento, como é que são as coisas. Eu falei, pronto, agora essa moça vai falar o quê? Por fim saiu, tá excelente, todas as informações, vocês estão de parabéns, já passou pela Price. Foi o primeiro loteamento que passou pela Price. Ai, que beleza, foi um auditado e deu certo. Eu lembro que foi uma chuva danada, foi o primeiro loteamento que nós vendemos sem a marcação do lote, porque não deu tempo de identificar o lote. Tava... mais ou menos estaqueado. A quadra é essa aqui, Ele pode ser um pouquinho para direita, um pouquinho... É nesse rumo. Aqui, É nesse rumo. Aí o cara falou, não tem problema, eu fico com esse lote, eu quero esse lote. E nós vendemos sem estar demarcado. Eu lembro que mas se vender errado, vender para mim e para outro, a gente sempre teve a preocupação e nunca tivemos venda dupla do mesmo terreno. Um controle assim rígido. Foi, até a moça da praia falou, não, mas como é que você vai controlar para não vender 2 lotes? Mas não tá no computador. Eu falei, não, tá aqui no papelzinho, esse papelzinho ele é único desse lote. Se ele sair daqui, ninguém compra esse lote mais. Ele volta pro estoque, mas ele não vende. E a nossa vida tem essa parte boa, né, dos loteamentos, que a gente servia as pessoas, né, muitos clientes da Parra hoje agradecem, né, conseguiram ter o seu lugar, fazer suas casas, enfim, agradece a gente direto. A gente anda nos bairros e muito bom prestar esse serviço, tanto para o loteador, tanto para eles adquirentes. Mas agora, como corretor, a gente sofre por um outro lado, né, Chiquinho? Porque nessa caminhada de 23 loteamentos, nós tivemos... Nossa, eu acredito que deve dar mais de 150 corretores que a gente trabalhou. Muito. Né? E, infelizmente, muitos a gente teve que dispensar literalmente por ineficiência, por incapacidade ou por mascarar algumas atitudes, né? Vamos falar assim, querendo dar uma despertinho. Cliente é meu, cliente é meu, cliente é meu. E a gente cria inimigo gratuito, né? Sem dúvida. Como é que é isso aí que você... Não, essa era uma parte que nós como pessoa, né? Vai ter que dispensar o fulano, ter que dispensar o fulano. Ciclano, a partir de hoje você não vem mais. Dói porque nós somos pessoas, viu a necessidade das pessoas, mas a atitude que essas pessoas tiveram é que fez com que... E não foi por falar assim, não, você não alertou, você não avisou, você é carrasco, você não quer nem saber. Não, teve gente que a gente avisou, não foi 2, 3, não, foi 10 vezes. Quantas vezes... A gente vai dando sinal, olha, quem não fizer esse trabalho antes do loteamento, esse trabalho tem que ser bem feito e feito mesmo, que era cadastrar cliente, oferecer, para a gente ter uma métrica de quem realmente tinha vontade de um lote naquele preço. E tinha gente que saía falando assim, você quer comprar um terreno? Não era esse o objetivo todo mundo nosso. Quer comprar, então não estava fazendo a lição de casa, né? E tinha gente até que pegava, na época tinha lista telefônica, pegava um monte de nome da lista com telefone e colocava nas fichinhas para falar que trabalhou e a gente sabia que não tinha trabalhado nada, né? Aí não tem jeito, né? Não, eram coisas que
a gente avisava, ó, tem que ser, vamos fazer assim, não vamos sacanear. Ah, esse cliente é meu na fila de plantão, em roleta, fazer rolo, a gente... Ó, não dá porque a gente tem que respeitar todos que estão aqui. Uma vez, eu conto a história do São Domingos, desse negócio do relançamento com asfalto, tudo você vai lembrar. A gente estava nos 17 corretores lá. E a gente faz hoje fala meeting, né? Mas um treinamento antes do lançamento e tal. Né? Nós fizemos uma roda para que eles falassem tudo quanto é objeção, argumentação, o pró e o contra que o cliente falasse, para eu responder. Né? E eu e você foi respondendo um monte de coisa. Né? O Luiz Andrade também foi respondendo, que ele estava lá mais tempo. Tudo certo. Aí eu lembro que no final, um deles falou assim, não é possível. Alguma coisa tem. Eu gostaria que você falasse qual é o problema para que a gente não possa mencionar o problema do loteamento. Eu falei assim, tem um problema muito grave aqui. Não falar pode mentira, mentir. não pode mentir. Não pode Não é mentir. assim? Justamente, não pode mentir. Então, Fala a verdade que não tem erro. Fala a verdade. A verdade pode doer. Mas eu sou uma prova viva, você também, que nessa caminhada imobiliária, a gente fala a verdade, a gente chateia, às vezes até magoa a pessoa. Mas depois ela fala assim, nossa, eu fui duro com essa pessoa que me falou a verdade, foi o único que falou que eu não queria escutar, mas falou a realidade. Não é assim? Justamente. Então a gente não tem medo disso. De jeito nenhum. Então não pode realmente... Esse é um ramo, gente. Não engambele, não falseie, não vai porque... não minta, né? E a verdade, ela vai chegar. A verdade vai chegar e se você mentiu, você vai cair. Exatamente. Não tem erro, vai cair. No mercado imobiliário, se você mentir, você vai cair. É desmascarado muito fácil. Você vai fazer uma venda e não faz mais nenhuma. Exatamente. Então aí quando você vê corretores... E o duro que depois fala que o mercado é ruim. Ainda fala que o mercado que é ruim. Eu não. Fala o mercado é muito bom. Fala que a gente não presta. Aí tá. Não, aí teve... Ai, meu Deus. É ser humano, né? E voltando lá na mesma linha, depois do Világio Mundo Novo, nós fomos pro... Daí veio o Világio... Veio Teline, antes do Teline veio mais um, que eu não lembro qual foi depois do Világio. Aí nós soltamos Patrocínio, Parque do Café e Jardim Conai. Jardim Conai. Aí nós ficamos internacional. Aí nós fomos pro diferente. Aí foi também um loteamento mais ardido, que ele também veio com a infraestrutura quase pronta, né? Tava pronta, mas mesmo. Não podia usar ainda. Porque não tinha água, porque não tinha isso. Não, tinha água. Eu lembro que já tinha água, esgoto, mas não tava o asfalto. Acho que o asfalto que não tinha, guia, sarjeta e asfalto, uma coisa assim. Mas foi um desafio grande. Foi o primeiro desafio que eu falo assim, o primeiro loteamento que nós tivemos que mudar algumas estratégias. Porque a gente estava acostumado com uma demanda... E a gente mudou para Patrocínio, que foi outra demanda. Por quê? Porque era o plantão no café era fácil, que era ali em frente, do lado do campão, perto do velório, ali tinha movimento. O Conai era muito afastado, as pessoas não tinha que ir lá. Tinha que ir lá. Era um trabalho muito diferente. Eu lembro que nós pegamos os corretores para visitar casa a casa em Patrocínio. Exatamente. Foi bem ardido que a gente fala, né? De trabalho, né? Nós tivemos que mudar a estratégia. A gente vinha seguindo uma linha, falar, isso dá certo, isso dá certo. Não, aqui não deu certo essa, vamos mudar para fazer acontecer. Mudamos e deu certo. E a gente tem desafios, né? No Pouso Alegre, por exemplo, que é mais recente, a gente, para ensinar onde era o Pouso Alegre, era complicado. Você tinha que falar, sabe a Ponta Virachão, Francisco Marques, você segue reto, vai descer até o Saveiago, tem a Droga Raia, mas na época do Palermo não tinha nada disso, não. Não, na época... Aí você passava a ponte do Engenho Queimado, a primeira rotatória, na segunda que tem um posto, mas você vira à esquerda, e vai. Desce, depois você sobe, chegou. Quer dizer, é muito complicado de explicar. E as pessoas que compram verdadeiramente querem comprar um lote, fazer esse tipo de investimento, que a gente construiu. Eu falo a gente, porque Parra é meu sobrenome, nós tinha que ter um nome.
E o meu sobrenome está lá. Mas foi construído por pessoas ao longo dessa trajetória. E você tem um tijolo forte ali, uma base muito forte desse nome ser consistente. Né? Porque é nosso, eu, você, toda a equipe que trabalhou lá. Eu não vou citar mais outros nomes agora para não... Né? Mas eu faço questão de estar assim também enaltecendo as pessoas que me ajudou, mas uma hora me ajudou, outra hora fez mais que eu, inverteu eu que ajudava, né? Assim? Justamente. E a coisa foi funcionando. Então, assim, no Pouso Alegre, a gente não falava o preço nem na bala em lugar nenhum. A pessoa tinha que ir lá para saber o preço. Foi. E aí teve uma moça que inventou um preço e colocou na internet. Nós tivemos que chamar a moça lá e falou, filha, da onde você tirou esse preço? Aí vem a internet, em vez de ajudar, atrapalhar todo. Já inventava preço, já bagunçava. Eu fiquei bravo com ela, né? Mas depois eu até pedi desculpa o jeito que eu fui com ela, mas assim, a gente faz parte do Cresce em Franca e não pode fazer essas divulgações sem autorização do proprietário, né? Quem estava representando o proprietário era a gente. Quer dizer, a gente não estava divulgando o preço e ela inventou e colocou. Mas é interessante porque assim, levar a pessoa até o local é muito importante. É muito importante. Dentro do mercado imobiliário, tem uma coisa assim que o pessoal fala, somente de construtora ou incorporador ou loteador. Assim. Aí você faz represamento. A gente nunca pensou nisso. A gente nunca pensou na quantidade, nunca quis cadastro de quem quer comprar terreno, porque você pode ter 500 lotes e ter 10 mil cadastros de pessoa que quer comprar. Mas a gente sempre gostou de fazer diferente. Mostrar o empreendimento, mostrar o preço, a forma de pagamento para a pessoa preparar para comprar. Foi justamente. Não é isso? A nossa frase é sempre essa. Estamos te dando a oportunidade de você se preparar para você comprar. Você vê tem fila. Não é questão da fila, de comprar depois. Não, você tá ciente daqui. A entrada é tanto, você vai fazer seu orçamento financeiro. Eu tenho um carrinho para vender, eu tenho um negócio. Dava esse tempo para a pessoa se preparar e ter oportunidade de comprar. Aliás, a Parra nunca fez fila. Nunca fizemos fila. O que acontecia? Chegava uma pessoa lá, eu quero tal terreno, uma semana antes, 3 dias antes, aconteceu de tudo. Eu quero tal terreno específico, então eu quero ser o primeiro da fila, o que me interessa é esse terreno. Se eu não comprar esse terreno, eu não compro outro. E essa pessoa ficava lá. O que a gente pode... você não vai ficar aqui não. Porque não então, assim, formou-se fila. Isso, eu falo que quem foi atendido, né, e isso a gente fez pesquisa, que 95%, 96%, 97% do loteamento, todo mundo agradeceu. Mas tem os 5% lá que fica assim, porque não sei o quê. E na maioria das vezes, esses que ficam lá... O que eu posso fazer? A maioria não tem condição de comprar e fala que o preço tá ruim, que o não sei o que não serve, que a fila é isso, que o não sei o que não me deu oportunidade. Geralmente, quem fala isso tudo é que não tem condição de comprar. Isso é igualzinho quando a gente é síndico de prédio, né? Vai na assembleia, fala, gente, isso aqui é o seguinte, é tudo vizinho. Todas as decisões, se agradar 70%, tá bom. E os outros 30% tem que conformar. Tem que entender e porque não dá para poder ser perfeito em tudo. Né? Mas a gente faz a coisa democrática. Se a pessoa tá lá esperando, aí junto o segundo, o terceiro, tal, e faz aquela fila, o que nós vamos fazer? Só que aí é a diferença de ter cadastro de nomes ou ter relacionamento, porque o nosso trabalho é feito de relacionamento. A gente ficava 90 dias ou mais relacionando, preparando, ajudando esse cliente a comprar E as pessoas veem assim, agora tem um plantão no local. Mas antes do plantão no local é com 15, 30... Antes disso, já teve um trabalho de 90 dias antes de corretor pegando isso, exatamente, fazendo aquilo. Reuniões. Gente, corretor, você não pode ir sem conhecer o produto. A estratégia tem que ter respeito com a pessoa. Agora a gente falou, né? Quem vai tocar o negócio são os adquirentes.
Se você não preparar eles, não viabilizar, não ter consistência, né? Não vai. O que vai acontecer? Nada. Não era o outdoor só, esse trabalho de formiguinha antes. A hora que vai plantão já tá aquele... Não, é porque já teve um trabalho lá atrás, por isso que tá gente. Não é, abriu o plantão e tá cheio de gente. Não, é porque tem um trabalho do dia a dia. Eu tô dizendo isso porque hoje o pessoal acha assim, você pega cadastro pronto, né? E você dispara e-mail, você dispara WhatsApp, dispara tudo, abre um plantão, fica lá esperando e o cara acha que vai vender. Não vai. Não vai nem aparecer cliente no plantão, não vai decepcionar. Começa, né? E aí vem procurar a gente para querer consertar. Aí é difícil. Nossa Senhora. Desses loteamentos também, um que me marcou bastante foi o Teline, que foi onde nós ficamos, acho que 10 dias. O Teline 10 dias foi no plantão. Foi no local, né? Mas a gente trabalhou também. Trabalhou muito antes. Trabalhou 3 meses. Foi 3 meses. E eu lembro que na sexta-feira a gente ia lançar as vendas, abrir as vendas no sábado. Na sexta-feira eu caí, quebrou o braço no Teline. Você caiu lá, né? Foi lá no Teline. E aí, aquela dor no braço, aquelas coisas. Acho que o Wagner que me levou pro hospital, aquela coisa toda. E aí, eu lembro que lá no hospital o médico falou pra Fernanda, né? Falou, ele tomou um monte de remédio, amanhã ele não vai conseguir trabalhar, que esse remédio que tá tudo aí, ele vai apagar e não vai levantar. Mas, dito e feito, no outro dia, cedinho, não consegui. Tava lá todo mundo junto, com aquela energia, e a hora que foi meio-dia não tinha mais lote. Que aí, a gente faz junto, né? Não é uma pessoa. Não. Se acontecer isso com você, e todo mundo... Vai, né? E faz. Se cada um faz 5, 10% a mais, né? Acontece. Foi uma coisa. Ontem eu vi uma coisa interessante. Falou assim: quem não quem é insubstituível, né? Ele não é promovível. Então você não se promove na vida se você se acha insubstituível. Entendeu? Porque insubstituível vai ficar ali. Ninguém pode substituir ele. Então, achei interessante essa frase, né? Então, só para repetir, quem se acha insubstituível é impromovível. Nem sei se existe essa palavra, mas de promoção, de ascender na vida, ou na empresa, ou também na vida. E veio, eu quebrei justamente o braço direito, eu não conseguia escrever, não conseguia pôr no computador. Então, foi a equipe no todo que aconteceu do mesmo, não era o Chiquinho, não. A equipe aconteceu, e aí? Vai parar tudo? Não, tocou com maestria, foi perfeito. Chiquinho, importante assim, a gente tem os ciclos da vida, né? A gente está contando a nossa história e tal, e às vezes as pessoas ficam perguntando, porque a gente começou um ciclo também na Remax, né? Justo. E depois aí de 7 meses, 8 meses, eu não me lembro, a gente sentou, conversou, e você não quis participar desse projeto. Porque tudo é um projeto. Ser humano, ser adulto, pai, marido, pai de 2 crianças maravilhosas, né? O Carlos já está com quantos? 15 anos. 15 anos. E a Amanda? Com 12. Então, com 12. Aí o que acontece? Às vezes as pessoas, nossa, vocês brigaram, vocês isso, vocês aquilo. O Chiquinho continua coordenando loteamentos, como ele coordenava antes, tá? A gente troca ideia. Vai ter loteamento futuro que a gente está desenvolvendo, né? Desenvolvendo. Então, assim, gente, esse podcast vem assim, eu falei com ele antes, né? E em agradecimento a toda essa história que vocês estão vendo, estamos dando essa palhinha aí para vocês, que se deixar, nós ficamos o dia inteiro falando. A gente vai ter que marcar o parte 2, parte 3, a gente vai dar um tempo, a gente vai fazer. E eu queria te ouvir também desse lado seu. O que você vê aí desses comentários aí? O comentário vocês brigaram, vocês não conversam. Muito pelo contrário, a gente está junto em até negócios de venda. Mas é só loteamento. Não, tem algumas vendas, alguma coisa. A gente troca
ele tem a experiência dele, eu tenho a minha, a gente junta para fazer o negócio. A gente faz parceria junto. Fazemos parceria para a coisa acontecer. A parte de loteamento ainda continua tudo Botânico, Santa Lúcia, Piratininga 2, tudo a gente continua no mesmo contexto, reserva dos IPs. Então, não tem dessa, vocês brigaram, vocês não conversam, não tem nada. O mercado imobiliário, mas Chiquinho, você saiu, o que aconteceu? Vocês brigaram, vocês não conversam? Não tem nada disso. Muitos corretores falam que o pessoal que está mais ligado, mas como é que vai fazer? Mas era isso, era aquilo. Eu falei, não, continua normal. Às vezes, o Chiquinho terreno agora, não pode falar comigo. Às vezes fala Exatamente. com você. Mas com o Chiquinho não trabalha mais. Não tem nada a ver. Tem os que eu falo, não, pode falar com o Chiquinho. Eu falei assim, mas pode? Vocês não trabalham junto mais e tal? Eu falei, gente, nós não estamos no projeto Remax, mas no resto está tudo funcionando. As pessoas me veem lá na tem os desafios, né? Nós vamos ter uma Morada da Mata que você não participou nada. É normal isso. O Aguinaldo trouxe a empresa de Ribeirão. Você não participou, aí como é que vai fazer? Você vai participar do Morada da Mata como um parceiro, não é? Exatamente. Mas como coordenador, tudo que você fazia, que você fez no Pouso Alegre e nos outros, já não é porque já mudou. Já é outra coisa. Na sequência, nós vamos fazer outros que nós vamos... Não, tem o Mário Tassi que tá para vir daqui. Não, vamos segurar, não fala os nomes, não. Tem mais um tanto. Não, fala não. Aí nós vamos aos poucos, aí as pessoas vão falar, nossa, mas esse tá, esse não tá, mas que rolo. Mas são ciclos, acho que é maturidade, isso, né? Da gente estar dando valor na história que a gente passou positivo. E se tá incomodando, eu te admiro, porque, Marcos, esse negócio da Remax me incomodou. Eu prefiro, né? Eu tenho um projeto meu, eu tenho um sonho meu com o Barini, né? Que você falou, de fazer tal coisa. E eu sempre te incentivei também, se você quisesse montar uma imobiliária, né? Eu te ajudaria, apesar de achar que você não precisa de ajuda, mas estaria à disposição para que você possa ser, porque quanto mais dirigente imobiliário bom tiver, é melhor para o mercado e para a sociedade. Sem dúvida. Quem ganha, eu falo que em todos esses entraves do mercado para o bem, quem ganha é o consumidor. Exatamente. Quem ganha é quem está comprando, quem ganha é sempre o consumidor. Cara, sempre falo, prestação de serviço, está prestando serviço para quem? Para a comunidade. A comunidade que você está. Você encontra aí na padaria, no açougue, né? No varejão. Não é assim? Não é cliente uma vez só. Não. Relacionamento. Voltando no loteamento lá. A nossa briga... o pessoal fala assim, briga com o loteador, briga com isso para quê? Para servir as pessoas. É uma briga em alto nível, discussão. A gente discute muito para trazer para a realidade, né? Aquela coisa, ninguém vai contra um bom argumento. E nós temos capacidade de mostrar todos os argumentos, todos os dados também. Os dados mostram isso. Fala, tá assim, vocês querem? Essa é a nossa visão. Quantos loteamentos nós já falou, não quero isso aí? Eu falei, então, guarda para você. Quantos loteamentos já aconteceu isso? Nossa. Não é uma realidade. Pelo menos uns 10 que eu me lembro aconteceu e não foi sucesso. Não foi negócio bom. E às vezes as pessoas depois falam assim, por que a Parra não pegou? Né? E daí, justamente. Vários lotes, não foi nenhum nem dois. Não, dessa forma nós não vamos trabalhar. Nós não vamos deixar ninguém satisfeito. Vai ficar só você bonito, formoso, e a coisa não vai acontecer. Mas vamos lá, Chiquinho, eu te agradeço muito, viu, de você ter vindo aqui, dado o seu tempo. Não, que isso. Não foi o primeiro, mas eu tinha que me aquecer, né, com os outros amigos que vieram, parceiro, com outras histórias e tal. E eu acho que tudo tem a hora certa. Tem, tá? A coisa vai encaixando. Então, agradeço a sua disposição. Eu que agradeço o convite. Valeu. Tamo junto. Tamo junto aí. Valeu, moçada. Tchau, tchau.